Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Quero agradecer aí o carinho especial e a possibilidade que me foi dada de estar aqui mais uma segunda-feira para estudarmos um pouquinho a mais dos ensinamentos da Seichen Rei. E para começarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração para viver plenamente o agora. A oração consta na página 175, lembrando que o meu livro é 37ª impressão. Quem o tiver aqui, seja presente, seja em casa, quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, assuma uma posição confortável, a posição de oração, feche os olhos e vamos elevar os nossos pensamentos por meio da oração. Vamos lá? Oração para viver plenamente o agora. Deus é sabedoria infinita. Deus criou todas as coisas do céu e da terra. Criou o homem e, com sua infinita sabedoria, colocou cada um de suas criaturas em lugares adequados, de modo que houvesse harmonia entre todos. Assim sendo, todo ser vivente está no sítio que lhe é adequado, contanto que não tenha saído do seu lugar, deixando-se levar pela ilusão. Como sei disso? Eu nunca fico descontente com um sítio da posição ou da vida que me é atribuída agora. Neste momento, no meu sítio, desempenho o meu trabalho a ele agradecido. Se nós, seres humanos, nascemos aqui na Terra, é porque este mundo terreno oferece condições propícias ao aprimoramento de nossa alma, que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar. A Terra é a escola da vida destinada ao aprimoramento da alma humana. Concluindo o currículo dessa escola, renascerei no mundo seguinte, de nível mais elevado. Mas enquanto estivermos vivendo neste mundo terreno, não precisamos ficar pensando em assuntos do mundo vindouro ou em nossa existência anterior. Portanto, eu simplesmente empenho o máximo esforço neste momento, aqui mesmo, neste lugar para viver que me foi dado. Este lugar para viver que me cabe agora é a escola da vida mais adequada para o aprimoramento de minha alma. Se eu continuar empenhando todo o esforço agora, no meu ambiente, chegará o dia em que irei me graduar nessa escola da vida. Então, transferir-me-ei para uma outra escola da vida mais elevado do que a atual. O ambiente dessa escola da vida, que podemos considerar de nível mais elevado para a alma, não será necessariamente mais folgada do que a atual. É o mesmo que o curso de segundo grau não ser mais folgado do que o de primeiro grau, e nem o curso superior ser mais folgado do que o curso de segundo grau. Todavia, as disciplinas mais adiantadas, quando estudadas a fundo, revelam-se mais interessantes do que as disciplinas menos adiantadas. As matérias simples e fáceis não nos requerem esforço, mas também não despertam interesse profundo, ao passo que as matérias superiores e complexas, embora sejam penosas à primeira vista, oferecem inúmeras formas de aplicação e acabam tornando-se muito interessantes. Também na escola da vida vão ser apresentadas diversas matérias elevadas e complexas, à medida que a nossa alma vai progredindo. E a cada problema difícil que solucionamos, a nossa alma progride ainda mais e sente uma imensa alegria. Neste momento, graças à orientação da grande sabedoria de Deus, certifiquei-me de que nesse mundo terreno está dado a mim um sítio que é o mais adequado para o progresso de minha alma. Portanto, mesmo que venham a ocorrer os mais complexos problemas no ambiente da minha vida, não ficarei em pânico. Sei que, segundo o estágio em que me encontre no momento, Deus nunca me dá problemas cuja solução esteja além do meu nível de desenvolvimento espiritual desse momento. Por isso, eu aceito com gratidão qualquer problema e esforço-me sinceramente para resolvê-lo, de modo a contribuir para a felicidade de todos, tanto dos outros como a minha. Neste momento, alicerçado na consciência de estar junto com Deus, desfruto realmente a paz, a felicidade e a prosperidade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos traz todo o pensamento e todo o entendimento do como a vida agora é o sítio
que nos foi dado para que aprimoremos ainda mais a alma. E um trecho que chama muita atenção é exatamente esse. Nenhum problema que nos é dado se é incapaz ou é diferente do que o nosso nível espiritual suporta para solucionar. Ou seja, temos condição sim de encarar os problemas, resolvê-los e graduarmos naquele ensinamento, naquela matéria que nos foi dada. Agradeço imensamente. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço imensamente a todas as pessoas que estão acompanhando essa palestra, quem está aqui presente, quem está em casa, quem está em Brasília, quem está fora de Brasília, quem está no Brasil, fora do Brasil. Meu muito, muito, muito obrigado. É uma grande alegria poder aqui estar mais uma vez com vocês, estudando e aprofundando nos ensinamentos da Seichonoye. Quero agradecer a todas as pessoas que estão sempre apoiando esse trabalho de divulgação, fazendo exatamente isso, compartilhando a palestra, curtindo, dando visibilidade para que o próprio canal do YouTube se encarregue de fazer a divulgação para outras pessoas, difundindo palavras da verdade e palavras que ajudam as pessoas a elevar a sua mente, o seu pensamento, a amenizar os seus sentimentos, sabe? Torná-los mais positivos e levar uma vida, consequentemente, muito mais feliz. Então, quero agradecer a todo mundo que está sempre apoiando a gente. Agradeço imensamente também à diretoria da Seichonoye, ao Conselho Doutrinário da Seichonoye também, que sempre apoiam o nosso trabalho. Então, meu muito obrigado a todos que, de alguma forma, contribuem para que nós possamos continuar nessa nossa missão maravilhosa de levar palavras de esperança, luz e amor a todos os cantos do planeta Terra. Porque, graças a Deus, agora com o YouTube a gente pode ir para qualquer lugar. E hoje vou falar sobre um tema maravilhoso, que é um dos carros-chefes de qualquer ensinamento religioso que prega a vida, né? Só que eu vou trazer hoje um ponto um pouco diferente. Se você entrar no canal da Seichonoye do Brasil ou no canal da Meditação Shinsokan, você vai observar que tem muitas palestras falando sobre perdão. Eu mesmo já falei várias vezes sobre perdão. Então você coloca na pesquisa perdão, vão aparecer várias palestras. Só que hoje eu queria trabalhar o perdão sobre uma outra perspectiva. Qual? Como fazer o perdão? Então a ideia hoje de nós trabalharmos é o seguinte, porque a gente fala, tem que perdoar. Tem que perdoar. E esse é um ponto que nós vamos até introduzir falando sobre o perdão. Temos que perdoar. E muitas vezes é a pergunta, ok, como é que eu faço isso? Como é que é trabalhado o perdão? Como é que a gente faz ele realmente concretizar-se na vida? Então é esse ponto que nós vamos abarcar. Primeira coisa que eu preciso obrigatoriamente falar. Não é a intenção da palestra esgotar o assunto. Não dá para a gente pegar algo tão complexo, tão necessário e esgotar em pouco tempo. Segundo ponto, não é o caminho, é um dos caminhos. Existem outras maneiras também de você trabalhar o perdão. Vocês vão observar que alguns elementos eles podem até ser trazidos em outros momentos. Só que é uma das formas que a gente observa que empiricamente dá muito certo. Então, eu conheci um outro método de perdoar. Ótimo, o ponto é nós chegarmos no mesmo lugar. Se você escolher um caminho ou outro, está tudo tranquilo. Mas aqui então nós vamos trazendo um caminho que ele é um caminho necessário e que dá bons resultados, tudo bem? E terceiro ponto, vocês vão observar que tem níveis de perdão em que você pode aplicar parte disso daqui e já chegar no que precisa, como você também vai observar que vão ter outros que você vai precisar aplicar até talvez algo a mais para poder te ajudar nessa caminhada. O ponto é que o que vai ser passado aqui hoje pode ser executado, não é algo complexo ou impossível, mas é algo extremamente plausível e palatável. Tudo bem, gente? Então isso é importante, porque alguém pode falar assim, nossa, mas perdão, eu conheço o perdão de outra forma, ou eu conheço outro caminho. Está tudo tranquilo, gente, está tudo tranquilo. Da mesma maneira que a gente pode chegar numa cidade por vários caminhos, a gente pode também executar trabalhos de elevação e despertar espiritual também de outras formas. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tranquilo? Então vamos lá. O livro que eu vou utilizar hoje é o livro Namoro, Casamento e Maternidade. É um livro maravilhoso da coleção de palestras do professor Masaharu Taniguchi. Esse livro aqui ele tem vários
outros que também são dessa coleção. É uma coleção muito profunda e esse aqui é interessante, que ele vai trabalhar os assuntos principais de namoro, casamento e maternidade. Então ele vai falar da fase do namoro, para a gente aprender o que é o amor, de como é que um relacionamento ele precisa ser construído. Vamos para o casamento e terminamos na parte da maternidade. Vai trabalhar sobre as questões antes do nascimento, pós-nascimento, adentra em conceitos da pedagogia da Seite-Noé. Então é um livro muito maravilhoso. E quando a gente trabalha namoro, casamento e maternidade, não tem como não trabalhar o tema perdão. Então é bem interessante que o tema perdão vem exatamente nesses assuntos, porque são escolas importantíssimas onde o perdão ele é exercido. Então você vai encontrar falando sobre perdão em vários livros da Seite-Noé, vários. Porque o perdão ele acaba sendo um carro muito importante ou algo muito fundamental dentro da espiritualidade. E dentro desses assuntos, então, nesse livro aqui a gente encontra o perdão. E o perdão ele é fundamental porque ele traz exatamente a manifestação da vida de Deus, do amor de Deus no nosso interior. Então, o que acontece? Nós vamos trabalhar o caminho do perdoar. Então, o caminho do perdoar, ele tem elementos, ele tem aquilo que é necessário ser trabalhado para que nós possamos manifestar. Em todos os movimentos religiosos, em todos os movimentos que pregam a luz e a vida, o perdão, ele é um carro-chefe. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas falam de perdão, mas não entendem o que é o perdão. Então fala-se de perdão, todo mundo fala de perdão, mas por não entender, muitas pessoas falam que perdoaram, mas não perdoaram. Então o que acontece? Nós temos alguns pontos para nós exercermos o perdão. Então vamos lá. O primeiro deles, eu trouxe aqui anotadinho. O primeiro deles é entender o perdão. Entender o perdão. Então, o que acontece? É necessário que nós tenhamos compreensão do que é perdoar. Porque se você não entende o que é perdoar, você não sabe o que fazer. E acaba que as pessoas acreditam que perdoaram e assim não fizeram. Então, compreender é o primeiro ponto para que nós possamos vivenciar. Eu conto esse caso, não é uma brincadeira, aconteceu. Eu estava numa audiência, quando eu atuava em várias varas, dependendo da época, cada mês eu ficava num lugar diferente, e eu estava atuando numa vara de família. E fui sentar com o autor e réu, estava lá o marido e a mulher se separando, e eles brigando bastante. E aí, eles vêm naquele momento, né, de contando as mágoas, contando os ressentimentos, tudo que estava acontecendo. Aí, o homem começou a reclamar muito da mulher, e quando terminou a reclamação, eu virei assim para ele e falei assim, nossa, mas o senhor está assim bem carregado de sentimentos, né? E ele virou assim para mim numa maior tranquilidade, falou assim, não, eu estou tranquilo, eu já a perdoei, só não quero que ela seja feliz. Então ele falou assim, na tranquilidade, eu já perdoei, só não quero que ela seja feliz. Isso é perdão? Não, mas ele estava lá, perdoei, ele acreditava que havia perdoado. Quantas pessoas chegam e falam assim, não gente, eu perdoei fulano, mas assim, quando eu penso nele eu tenho ódio. Não é perdão. Ah, eu perdoei a pessoa, só não quero olhar para ela. Não é perdão. Então, a gente precisa entender, porque perdão, como o amor, é uma palavra, né? O perdão, como a palavra amor, é uma palavra que ela é utilizada de forma desmensurada e acaba que as pessoas acreditam que estão vivenciando aquilo quando não são. A palavra amor também é uma outra palavra que ela é extremamente distorcida. As pessoas acreditam que estão amando quando na verdade não é amor. É apego, é ego, é um monte de coisa, menos realmente amar. Então vamos lá. No livro Namoro, Casamento e Maternidade, o professor Masaharu também, ele ensina assim, ó, se perdoarmos os erros alheios, se perdoarmos aqueles que nos ofendem, se perdoarmos aqueles que nos lançam palavras ásperas de insulto e calúnia, e assim expulsarmos da nossa mente tudo o que é desagradável, olha que interessante,
Se nós perdoarmos os erros alheios, perdoarmos aqueles que nos ofendem, se perdoarmos aqueles que nos lançam palavras ásperas de insulto e calúnia, e assim expulsarmos da nossa mente tudo o que é desagradável, não só estaremos tornando nossa mente mais leve e iluminada, mas também tornando o nosso corpo mais saudável nosso corpo mais saudável e fazendo prosperar os nossos negócios. Então, mas também tornando o nosso corpo mais saudável e fazendo prosperar os nossos negócios. Quando perdoamos o mal alheio, temos a tendência de achar que concedemos ao outro um benefício, mas na verdade quem recebe o maior benefício somos nós mesmos. Olha que profundo como ele vai trazer esse ponto. Ele fala assim, ó: Deus oferece igual luz solar, tanto para os bons quanto para os maus, mas os maus vivem na escuridão simplesmente porque dão as costas aos raios solares. Então, perdoar é, nessa metáfora, você virar para a luz, é você voltar-se a Deus. Então, quando você está com sentimentos negativos, quando você está com a raiva, com ódio, você está se destruindo. Quando você se liberta desses maus pensamentos, você volta e se vira novamente para a luz. Então, o que acontece? Nós viemos estudando muito sobre a lei da mente. Nós já falamos bastante nas palestras anteriores que eu vim falando daquilo que a gente vai jogando na mente e no subconsciente. Estão lembrados? Sim, tranquilo. A gente vem falando disso, daquilo que nós vamos depositando na nossa mente e vai acumulando. Quando você tem um sentimento de destruição, que é o ódio, a raiva, o rancor, a mágoa, ele fermenta dentro de você de tal forma que ele te deixa espiritualmente intoxicado. Essa intoxicação mental, ela manifesta na sua vida em forma de diversos infortúnios, que são doenças mentais. Então, falta de dinheiro, doenças no corpo físico, infelicidade, desarmonia, tudo isso é resultado dessa negatividade que nós colocamos dentro da nossa mente. Perdoar é você tirar o que tem de mais desagradável dentro de você, é fazer uma limpeza. Então, perdoar é uma limpeza mental e espiritual que você faz nas suas vibrações. Começa por aí. É uma limpeza. Você tendo essa ideia, você compreende por que você precisa perdoar. Ah, mas preletor, quem fez a coisa errada foi o outro. Ok, você pode ter todas as justificativas, razões e motivos da face da terra para ter raiva do outro. Você pode estar completamente correto, o outro pode ser a pior pessoa do mundo. O problema é o seguinte: quem é que está carregando ódio? Quem é que está carregando ódio? Você. Então, se sou eu que estou carregando ódio, quem é que vai sofrer as consequências de carregar o ódio? Os dois. Mas estamos falando da pessoa. O outro vai ter as causas dele, mas o ponto é você. Você que está carregando ódio. Se o outro está carregando ou não, aí é a questão dele. O ponto é que se estou carregando ódio, quem é que vai sofrer as consequências? Sou eu que vou sofrer. É mais ou menos o seguinte: a pessoa te joga uma batata quente. Vocês já brincaram de batata quente? Já brincaram? Pletou, isso já saiu em videogame? Não. Quem aqui já brincou de batata quente, gente? Ah, por favor, gente, não me deixem sozinho, né? Porque fica parecendo que só eu aqui tenho mais idade. Aí o pessoal pergunta, tem no Nintendo? Não, gente, batata quente, aquele jogo que você vai jogando aquele objeto falando que é batata quente. Imagine que a pessoa te manda uma batata quente. Ela te jogou a batata quente, ok, mas se você segurar e ficar segurando, quem é que vai se queimar? Você. Tranquilo, gente? Tranquilo? Então, se a pessoa lhe joga a batata quente e a batata quente cai na sua mão, é você que vai se queimar. A mesma coisa, a pessoa lhe faz alguma situação, a pessoa lhe coloca em alguma situação, você recebe o estímulo negativo. Ficar com ele ou não vai depender de você. Sofrer as consequências da queimadura pela situação negativa que você segura na sua mente, quem vai sofrer é você. Então, o primeiro ponto é esse. Perdão é uma ação. E é uma ação de limpeza. É uma limpeza. Por quê?
a pessoa não vai poder, quando a gente compreende isso aqui, a pessoa não consegue ficar naquele pensamento cômodo de quem quer minimizar as suas falhas. Eu já perdoei. Aí lembra da pessoa, vê aquele multidão de pensamento negativo, aí ela, não, mas eu estou perdoado. É interessante a gente observar que é nos mínimos detalhes. Tem uma conhecida minha, que ela falava assim, não, eu já fiz muita oração para o meu pai, eu já perdoei o meu pai. E ela afirmava isso. Um dia, chegou uma parente dela e perguntou assim, perguntando sobre a vida dela, e o seu pai? Ela virou e respondeu, meu pai foi péssimo, me fez sofrer. Saiu assim, espontaneamente dela. Foi a resposta que ela deu na hora. Ela parou e pensou, eu limpei? Não. Eu ainda continuo sentindo raiva e mágoa. Então, ou seja, eu ainda não fiz o perdão. O perdão ainda não foi total. Então, compreender o perdão, que o perdão é uma limpeza, é fundamental para a gente começar o processo de perdão. Se ficar naquele esquema, não, olha, eu já perdoei, está tudo ótimo. Uma senhora veio pegar orientação pessoal comigo, e ela estava passando por muitos problemas, e quando ela veio conversar comigo, não precisou de nenhum trabalho para eu perceber que o problema dela era o ódio que ela estava sentindo em razão do marido. Estavam tendo brigas, separando, em processo de separação, tudo mais. E eu virei assim aliás, já estavam divorciados, e ela estava com muitas mágoas ainda. E aí eu virei para ela e falei assim, olha, você precisa perdoar o seu ex-marido. E ela virou para mim, não, preletor, eu já o perdoei, não tenho mais nada contra ele. Eu falei, nossa, mas que maravilha que você já perdoou. Então eu vou te passar a prática. Você então vai fazer oração de perdão para o seu ex-marido. Ela, não, preletor, já te falei, está tudo ótimo, eu já o perdoei. Que coisa boa, eu fico tão feliz de saber. Então você vai fazer o seguinte, você vai fazer oração de perdão para o seu ex-marido. Ela, preletor, o senhor não está entendendo, eu já te falei, está tudo ótimo, está maravilhoso entre a gente. Que coisa boa ouvir isso. Qual é a prática que você vai fazer então? Você vai fazer oração de perdão para o seu ex-marido. Aí ela virou para mim, preletor, já te falei, preletor, eu já fui lá na regional, lavei a regional todinha, em gratidão a ele, não tenho mais raiva nenhuma, nossa, como a minha alma fica feliz em ouvir isso. Então a prática que eu vou te passar é fazer oração de perdão para o seu ex-marido. Ela virou para mim, preletor, eu já te falei, eu não tenho que perdoar. Que coisa boa! Então a prática vai ser oração de perdão para o seu ex-marido. Na hora que eu falei isso, ela virou para mim, eu não perdoo aquele desgraçado nunca. Eu falei, ótimo! Então agora nós vamos fazer qual prática? Oração de perdão para o seu ex-marido. O que acontece? É feio sentir ódio. É feio. Se alguém chegar aqui para vocês e falar assim, eu tenho ódio, todo mundo fala, coisa horrível. Mas nós sentimos. É feio ter, mas nós sentimos. Então, para amenizar aquilo que a gente está sentindo, a gente bota debaixo do tapete. A gente levanta o tapete mental, empurra a sujeira, desce o tapete e fala que a gente não tem. Então, a gente fica acabando nós começamos a enganar a nós próprios, porque nós não confessamos realmente o que nós estamos sentindo e não conseguimos fazer um real trabalho de limpeza. Tranquilo? Entendido nesse primeiro momento o perdão? Ok? Então, beleza. Aí nós temos o segundo. O segundo. Para fazer o caminho do perdoar, é preciso ter no entendimento que é um processo, ou seja, tem fases e precisa ter dedicação e empenho. É um processo, gente. Não é da noite para o dia. Dependendo do que você recebe, você leva tempo para você fazer essa limpeza. Imagine para você, chega para você e fala assim, ó, você vai limpar o seu quarto. Você olha, pô, beleza.
meu quarto tem 6 metros quadrados, tem a cama, não dá para arrumar. Aí vira para você e fala assim, não, agora você vai limpar a sua casa. Você fala, minha casa já ficou um pouquinho maior, já tem mais cômodos, tudo mais. Não, melhor ainda, você vai limpar o teu prédio, tu vai limpar a rua do teu condomínio, você vai limpar a rua onde você mora. Você fala, caramba, tudo vai depender do tanto de coisa que foi acumulado. Se o sentimento que você guardou não é um sentimento tão profundo, rápido pode ser o processo. Se o sentimento que você gravou é profundo, pode ser que demore um pouco mais. Tudo vai depender da dedicação e do empenho. E tem pessoas que não querem ter trabalho, querem obter o perdão ou querem alcançar o estado de iluminação de quem alcança o perdão, mas não querem se dedicar. E hoje em dia isso é muito comum, porque ninguém quer ter trabalho. Hoje em dia as pessoas querem, inclusive, que a religião fique adequada ao que ela pensa, ao que ela gosta. A religião tem que ser adequada ao que eu acredito, porque se eu não acreditar, eu não quero. Filho, nada vai ser adequado ao que você quer, porque tudo o que você quer vai ter muitas coisas que são somente o teu ego. Então, eu não gosto de rezar. É por isso que tem a reza, porque você precisa se desenvolver, ué. Porque se deixar, ficamos cômodos, acomodados. Então, tem que ter dedicação e empenho. Tem que ter dedicação e empenho para que você seja capaz de romper as fronteiras que te impedem de manifestar ainda mais a vida de Deus que habita no seu interior. Então, tem que ter dedicação, porque você já vai entender, poxa, eu preciso iniciar o trabalho. Se eu preciso iniciar o trabalho, então eu vou me dedicar e vou me empenhar naquilo que é necessário para chegar ao perdão. Então, isso é fundamental. Então, daquelas pessoas que saem e falam assim, nossa, eu assisti uma palestra, fiz uma oração, já perdoei. Pode ser que seja verdade, pode ser que não seja verdade. Por quê? Dependendo do nível do que acontece, é necessário fazer um processo profundo na pessoa. É necessário. Às vezes esse processo, gente, pode levar anos. Ai, preletor, que desânimo. Não, não é desânimo. É porque a lição é uma lição que leva tempo. Tem lições, gente, que eu demorei mais de 3 décadas para aprender. Por quê? Porque elas são mais complexas, elas são mais difíceis. E você vê como é que encaixa na oração de abertura nossa, a oração que nós fizemos, tem matérias que são mais difíceis, que no início podem parecer desesperadoras, mas à medida que a gente vai aprofundando os estudos, a gente vê o tanto que elas são espetaculares na nossa vida. Então, quando você vai se dedicando e empenhando, você vai ficando muito mais experiente e você vai conseguindo alcançar níveis melhores de limpeza da tua alma. E um ponto que eu queria trazer é o seguinte, gente, é impressionante ver como é que algumas pessoas se dedicam para o crescimento espiritual. É assim de ficarmos emocionados. Final de semana dos dias 5 e 6 de abril, estava orientando um seminário na Academia de Aparecida de Goiânia, Seminário da Cura Divina. Ficamos falando sobre o assunto exatamente da limpeza mental para que as pessoas pudessem manifestar a cura. Aí me chama a atenção, uma mãe, uma filha e o namorado dessa filha, que foram até a Academia de Aparecida de Goiânia. É impressionante, tem algumas pessoas que a gente fala assim, venham para as reuniões presenciais da CEI Tchanoê, venham, o pessoal aqui de Brasília eu convido, venham para a reunião. Ai, dá uma preguiça, é tão mais cômodo assistir pelo YouTube, é mais cômodo? É, gente, isso não tem a sombra de dúvida. O YouTube veio para facilitar. Nós temos inúmeros casos, nós temos pessoas que não podem vir porque não estão dirigindo mais à noite, tem pessoas que não podem vir porque tem alguma condição de locomoção, às vezes não tem condição de vir, tudo isso é válido. O que eu estou falando é das pessoas que têm condição e não querem vir por preguiça. É outra coisa, gente. A reunião ela está no YouTube exatamente para que todas as pessoas possam vir, possam assistir. Mas existem aquelas que falam assim, vou nada, velho, tem que tomar banho. Aí você fala, a pessoa não quer tomar banho, velho. Qual é o nível que ela está pronta para se dedicar para um trabalho de limpeza da alma? Já não quer limpar o corpo que estava acaiado? Então, o que acontece? É para essas pessoas que vai a mensagem, tá bom? Porque daqui a pouco vem o pessoal falando, preletório, não vou, não precisa ninguém justificar nada. Cada um recebe a mensagem e trabalha do jeito que quiser.
O ponto é o seguinte, é que a pessoa quando se dedica, ela alcança. Pois bem, fiz a palestra na Academia de Aparecida de Goiânia. Essa mãe, essa filha e o namorado da filha, quando me falam, eu me emociono. A mãe se chama Eliane Lima, a filha Eliane Lira, a filha Júlia Lira e o namorado Vitor Guidotti. Eles saíram de Vilhena, Rondônia, 1.660 quilômetros, 30 horas de ônibus para ir para um seminário sábado e domingo. Eu, quando olhei, eu fiquei emocionado, com as malas todas para assistir um seminário na Academia de Aparecida de Goiânia, viajaram 30 horas, saíram na quarta-feira para poder chegar em Goiânia lá pela quase na sexta, assistiram o seminário e saíram no domingo para chegar lá por volta de terça-feira. É algo assim emocionante. Aí eu fui conversar com ela, chorava muito da emoção, da vibração da vida que ela sentia no seminário. Pergunta, como é que ela assistiu o seminário? Ela assistiu com tudo, com a alma, porque ela dedicou 4 dias da vida dela só para chegar lá. 2 para ir, 2 para voltar. Nossa, você imagina a organização que você tem que fazer para você pegar uma viagem de 30 horas. Então, eu fiquei assim emocionado, porque às vezes a gente tem preguiça de pegar 20 minutos. Não vou não, que preguiça, velho. E aí a gente lembra do empenho e da dedicação, velho. A dedicação que eles tiveram me emocionou. Então, por isso eu deixo aqui minha homenagem para a Eliane, para a Júlia, para o Vitor. Meu muito obrigado, um beijo no coração de vocês e parabéns pela dedicação e pelo amor de vocês, que é algo assim que emociona. 30 horas de ônibus, gente. 30 horas. Sair lá de Rondônia, atravessar o Brasil para chegar na academia e pegar um seminário de sábado e domingo. Mas o seminário foi maravilhoso, porque nós abordamos muito sobre limpeza. Por isso eu recomendo, você quer aprofundar, você quer ter uma experiência única nos ensinamentos da Seite Noé, vá para uma academia de treinamento espiritual. Lá você vai ver o que é nós trabalharmos a fundo os ensinamentos, aprofundarmos assim e vivenciarmos de uma maneira única. Aí as pessoas entendem, nossa, Preletor João, era isso que você estava falando na palestra, é esse ponto, é isso que faz a gente ficar encantado, apaixonado e transformar a nossa vida. Então vamos lá, processo, tem fases, o perdão tem momentos, ele tem momentos e essas fases são importantes nós compreendermos. Então vamos lá, nós vamos começar então, no terceiro, a iniciar o processo. Então nós temos que começar a iniciar o processo. Então vamos lá. Quando você entende o que é o perdão, que é uma limpeza, que você tem fases e ele é um processo, então você tem que começar a iniciar o perdão. Como é que o perdão se inicia? Ele tem momentos. Para cada momento dele, você vai utilizando, você vai acumulando itens para você acrescentar e te ajudar nesse caminhar. Então vamos lá, deixa eu botar aqui de azul. Vamos lá, como é que a gente pode iniciar? Primeiro item, repetição. Nós podemos ir pela repetição de palavras / pensamentos contrários ao sentimento ruim, ou seja, positivos. Então, o que acontece? Como o ódio, a raiva, o rancor estão gravados dentro de você, como é que eles foram gravados? Por meio de sentimentos fortes. Vem um sentimento forte e grava na sua mente. O que cola o pensamento na tua mente é o sentimento. Então, por exemplo, se você estiver assistindo uma notícia e não prestar atenção nela, ela grava de forma leve dentro de você. Se você assistir uma notícia e essa notícia gravar forte dentro de você por algum sentimento, aí você vai ficar muito mais impressionado e aquilo fica muito mais dentro de você. Então você pode observar, aquilo que te altera, aquilo que te deixa medo, normalmente é gravado com alguma coisa muito forte.
Então nós precisamos utilizar de palavras e pensamentos positivos para começar a contrabalancear aquilo que está dentro de você. Então a gente começa a usar no processo. Por que a Seichonoye utiliza leitura de livros, utiliza práticas recitativas, utiliza todos os exercícios que nós temos de repetição de boas palavras, exatamente para começarmos o processo de limpeza. O processo de limpeza faz assim. Então, você está sentindo raiva, você precisa começar a encher a sua mente e o seu coração do contrário da raiva. O que é o contrário da raiva? Você pode trazer felicidade, harmonia, alegria. Então, a gente começa a treinar gratidão. Então, a gente começa a utilizar isso. Então, é o primeiro início do processo. Porque se eu chegar para a pessoa e falar assim para a pessoa, você precisa perdoar, é bem capaz dela ficar com raiva de quem ela estava com ódio e de mim. Porque ela vai falar, você ainda quer que eu perdoe aquele maldito? Não, ninguém está falando disso. A gente está falando que a gente precisa fazer a limpeza. Como é que a gente faz? Vamos começar pelo positivo. Então vamos ler um livro da Seichonoye, vamos fazer uma oração, vamos ter bons pensamentos, vamos fazer atos de caridade. Tudo isso são atos que vão te ajudando a gravar o que é positivo. Olha como é que a caridade é maravilhosa. Por que a caridade é maravilhosa? Porque você vai aprendendo a focar a mente em outra coisa. Tem pessoas que passam um dia segurando ódio. Ela anda com ódio para um lado e para o outro e fica só cultivando. Quando você é obrigado a soltar e pegar outras coisas, você vai deixando aquilo de lado. E você dá a possibilidade de gravar outras coisas dentro de você. Ok? Beleza? Então começamos com repetição de palavras e pensamentos. Leitura dos livros da Seichonoye. Fundamental. Porque você vai lendo, você vai aprofundando, você vai focando a sua mente em outras coisas que não só aquelas situações que você está vivendo, que são tristes e pesadas. Vamos lá. Esse segundo aqui, ele é maravilhoso, gente. Ó, é a busca de entendimento. A busca de entendimento. E esse entendimento sobre a vida. Ó, essa busca de entendimento, presta bem atenção. Não é você buscar o porquê que a pessoa fez o que fez. Não é isso. Porque você pode sair numa caça às bruxas. A busca do entendimento, de entendimento sobre a vida, é você buscar como a vida funciona. É diferente. Então, olha só. Eu terminei com a minha ex. A minha ex terminou de maneira extremamente horrível para mim. Eu estou sofrendo, estou muito triste, muito chateado. Estou com ódio da minha ex. Estou com raiva. Preciso trabalhar o perdão. Então, eu vou começar a compensar o meu sentimento negativo com palavras e pensamentos positivos. Ok. Segundo passo, eu vou começar a buscar entendimento sobre a vida. O que é a vida? Por que nós vivemos experiências? É diferente, porque isso vai me promover a buscar filosoficamente o porquê dos acontecimentos. E não eu ficar procurando por que a minha ex terminou comigo. Por quê? Isso você vai ter o momento certo de chegar nesse ponto. Se você for no início logo, você vai chegar à conclusão, a pessoa é má, ela é ruim, dificulta muito mais a sua limpeza. Porque na hora que você fixa a culpa em alguém, você transfere para outra pessoa toda a responsabilidade. E aqui o processo é interior seu. Se você transferir a limpeza para o outro, você nunca consegue andar no processo do perdão. Por isso que tem que ser um entendimento sobre a vida. Sobre a vida. Por quê? Vão ter coisas que não têm justificativa. Não tem justificativa. Você não vai encontrar justificativa. Então você precisa buscar o entendimento superior. E aí você tem vários conhecimentos. Você pode estudar a lei de causa e efeito, você pode estudar exatamente leis de nascimento, você pode estudar vibração, você pode estudar um monte de coisa que vai lhe trazer conhecimentos e vão trazer
possibilidade de compreensão sobre a lição da vida que você está vivendo. Então, esse é um ponto fundamental. Você precisa sair da ideia de que eu sou a vítima, ele é o algoz, ou ela, ou seja o quem for, seja qual for a situação. Porque nesse ponto você trava a limpeza porque você transfere a responsabilidade do acontecimento para alguém. Ok? Tranquilo, gente? Tá tudo bem, gente? Tá tudo bem. Ou vocês estão muito concentrados, ou vocês não estão entendendo bulhuva do que eu estou falando. Tá todo assim, o pessoal não está nem mexendo a cabeça. Tá tudo bem, gente? Estão comigo? Posso ir para mais um item? Porque a pauta aqui é extensa. A pauta aqui é extensa. Vamos para mais um. Não vai nem caber aqui no quadro. Ó, o próximo, gente. Analisar. É aqui que vem, ó. Analisar os fatos sobre outra perspectiva. Olha por que é um processo. Olha por que é um processo. Você vai conversar com uma pessoa que viveu uma experiência extremamente negativa com o pai ou com a mãe. Por exemplo, tudo que eu estou trazendo aqui são exemplos, pessoal. Gente, então o que acontece? Se você chegar para ela e ela não estiver pronta para analisar os fatos sobre outra perspectiva, qual é a chance dela ter outra perspectiva? Zero. Ela nunca vai ter outra perspectiva. A ideia dela sempre vai estar centrada de que eu estou certa e a outra pessoa que é a culpada. Então, você já enxerga aqui, gente, os três caminhares do perdoar que a gente normalmente observa. Primeiro, vamos trazer o relacionamento, que ele é fácil de a gente compreender esse ponto. Relacionamento. Quando termina um relacionamento, você vira e fala assim, ai meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Normalmente essa fase dura rápido. Você fica assim, nossa, o que foi que eu fiz de errado? O que foi? Normalmente dura uma semana. Aí você vai para o segundo estágio. Qual é o segundo estágio? É aquela desgraçada, é aquele infeliz o culpado do meu sofrimento. Porque eu me doei e ele não deu reciprocidade no amor. Essa fase normalmente costuma durar 1, 2, 3 encarnações. É a fase normalmente que as pessoas param. Por quê? Ela deposita no outro a culpa do seu sofrimento. Qual é a chance dela assumir a responsabilidade da limpeza? Muito, muito difícil. Então ela vai ladeira abaixo na vibração espiritual, aí que vem os problemas, os sofrimentos, as doenças e tudo mais. E a hora que as pessoas ficam revoltadas, preletor, foi ele que me traiu, foi ele que me abandonou, aquele vagabundo, e sou eu que vou ficar doente? E, infelizmente, não é porque ele foi mal que você não vai sofrer as consequências daquilo que você guardou dentro de você. Esse que é o ponto. E as pessoas ficam revoltadíssimas. Por quê? Porque elas não estão preparadas para analisar sobre outra perspectiva. Outra perspectiva. Aí eu vou trazer agora o meu exemplo mesmo, que foi o término do meu relacionamento, que foi muito trágico para mim, foi muito dolorido, e eu estava com muita raiva. Muita raiva. E eu sabia que eu não podia ficar com a raiva. E eu comecei o processo de limpeza. E o processo não foi fácil, porque eu comecei com a repetição de palavras. Eu te perdoo, você me perdoa. Nós dois somos um perante Deus. Aí você fala, nossa. E aquele negócio doía. E você vai no processo, e você vai no processo. E você vai trabalhando. Daqui a pouco você já está, não, eu te perdoo, vai ficando mais ameno, o coração ele vai amolecendo, porque você vai trabalhando. Aí eu comecei a buscar, gente, por que isso aconteceu na minha vida? Eu sou uma pessoa tão boa, tão legal, não faço mal a ninguém. Aí você coloca você num patamar que só você é o bom e toda a humanidade é má. Então, esse é um patamar infantil. E eu comecei a pensar, por que eu fiz isso? E eu comecei a analisar minhas posturas. E quando eu comecei a analisar as posturas, eu descobri que eu não era tão legal. Falei assim, eu não sou tão legal quanto eu penso. Porque olha só como é que eu trato as pessoas, olha só como é que eu faço. E eu comecei a analisar. Aí chegou num ponto que eu já estava namorando a minha esposa, e minha esposa, a gente pensando sobre os assuntos, e entrou no assunto de ex. E eu comecei a descer a lenha, é óbvio. Comecei a falar mal. E estou falando mal, de repente eu parei. E a minha esposa, na época que estava namorando, ela estava assim, ela pensando com ela, depois que ela me contou isso, estou só analisando.
porque você está contando a sua versão. Eu não estou ouvindo nada dela, porque eu xingava ela e ela pensava assim, e se for ele o doido da conversa, né? E se for ele o doido da relação e ela é uma pobre que saiu das garras desse doido? E ela ficou analisando, porque era só a outra que era culpada e de repente nessa conversa eu parei, foi assim, natural, eu parei, olhei assim e falei assim, mas pensando bem, ela sofreu um bocado, porque eu sou chato pra caramba, velho. E ela parou assim, ela, opa, luz no final do túnel. E eu comecei a defendê-la, porque não, ela sofreu muito. Ela sofreu muito no que eu fiz, nas posturas, na intransigência, na incapacidade que eu tinha de olhar os anseios. E comecei a trazer os pontos no que eu fui falho. Na hora que eu vi o que eu fui falho, a raiva diminuiu bastante. Muito. Ela saiu de imensa e foi só para muita. Então o que acontece? Foi um processo. Eu comecei a analisar os fatos sobre outra perspectiva. Outra perspectiva. Eu trouxe outros elementos, que não só os elementos do meu ego, achando que eu era o centro de tudo, e comecei a observar posturas como se eu fosse uma pessoa distante da situação. E isso me amadureceu muito dentro do processo do perdão. E aí, gente, nós começamos a preparar as ataduras. As ataduras. Então, nós começamos a preparar as ataduras da cura. Cura do quê? Da ferida da alma. Nós começamos a preparar as ataduras. Olha só que interessante. Você se machucou. Eu vou até botar uns números aqui, gente, ó. 1, 2, 3, 4, porque eu vou ter que apagar. Vou ter que apagar. Eu queria deixar o quadro inteiro, mas não vou conseguir. Então, o que acontece? Você vai começar o preparo das ataduras da cura da dor que você está sentindo. Sabe quando alguma coisa entra na sua pele e está fincado? O que você precisa fazer? Tirar. E na hora que você tira aquilo, dói. Vocês já passaram por esse problema, gente? Dói? Dói. Espinha. Eu que passei por problema de espinha tem alguns meses só. Dói quando estoura? Dói. Então, toda vez que você vai retirar alguma coisa da qual ela está extremamente grudada, cortada ou fincada, vai ter o processo de dor. Então, você precisa preparar as ataduras para curar a ferida. O que isso significa? Na hora que você estiver fazendo um processo de limpeza, você, quando você, por exemplo, vai fazer limpeza de pele, já viu como é que é limpeza de pele? Você não sabe se você limpou a pele ou se você apanhou. Você sai todo vermelho, todo machucado, porque sai lá apertando tudo. Então, o que acontece? Na hora do processo de limpeza, que é aquele processo em que você vai vindo, retirando as coisas, ficará um buraco da ferida ali. E você precisa colocar as ataduras corretas para que o processo tenha uma excelente cicatrização. É aí que vem o papel das religiões que pregam a vida e o amor. Porque nessa hora, se você abrir a ferida, se você não colocar as coisas certas, a ferida inflama, machuca e você volta ao processo, em vez de limpeza, se torna um processo inflamatório e doído. Então, nessas horas em que você começou a fazer esse processo, vocês podem observar que é uma coisa acompanhando a outra. Na hora que você está com a capacidade de analisar por outras perspectivas, você está com a capacidade de não ser mais tão crítico, odioso e de julgar. Aí você consegue colocar a ferida na atadura correta, que é a atadura do amor, e trabalhar a cura de forma natural. Vai fechando o coração, as feridas vão se tampando e você vai se tornando mais leve, mais feliz, mais iluminado quando você coloca as ataduras corretas. E o que são as ataduras? São as práticas religiosas de amor. São as práticas religiosas de amor. Então é muito interessante. Eu passando por esse processo, vieram as ataduras, graças aos ensinamentos da Seitonei, vieram as ataduras corretas a tampar meu coração e me preparar para o processo da cura. Que você leva tempo. Você vai sentindo a sua transformação.
você começa a perceber, há algo diferente em mim. Por quê? Porque você está cuidando da ferida de forma correta. Então, você tira a ferida, olha só o que aconteceu na sociedade. Presta atenção para vocês verem como é que as pessoas estão sofrendo por causa disso. Você tirou a atadura, ou você marcou o coração da sociedade com o medo da doença, que foi a nossa pandemia. Todo mundo gravou profundamente no coração a marca do pânico, do terror, do desespero e da raiva durante a pandemia. Tirou o problema da doença. Era hora de todo mundo ter colocado a atadura do amor e ter cuidado do coração. O que fizeram? Arrancaram a atadura e veio o ódio da política, da briga ideológica, da divisão que arrebentou as famílias. As pessoas se dividiram. Aí saiu o medo da doença e veio o medo da diferença, de quem pensa contrário, de quem acredita naquilo que você não acredita. Aí a sociedade melhorou ou piorou? Piorou. Por isso que hoje em dia está todo mundo sequelado. Por quê? Você quer ter uma briga feia, você chega na mesa do jantar e pergunta, e o governo? Acabou, velho. Vou a prato, vou a garfo, faca. É impossível você ter uma conversa civilizada, porque as pessoas estão todas com o coração extremamente machucado, ferido, inflamado, porque não se curaram corretamente, com o remédio correto. Hoje em dia as pessoas religiosas aceitam a morte e o sofrimento do próximo, simplesmente que ele pensa diferente de mim. É o contrário do que ensina a religião, é o contrário do que pensa qualquer ensinamento que pregue a vida. Você não respeita, não há respeito, simplesmente porque você defende uma ideologia A ou você defende uma ideologia B, você se torna automaticamente meu inimigo. Quem é que consegue ter uma alma equilibrada e uma mente feliz vivendo nesse ambiente? Ninguém. Ninguém. Sociedade adoecida. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, é um negócio assim que as pessoas não estão percebendo. E na hora que sair as ideologias, se você não cuidar o coração, vem outras coisas. Aí vem guerra, e as pessoas continuam num ciclo de temor, ódio, raiva, falando ainda de amor. Então as pessoas não conseguem compreender. Por isso que é tão importante você colocar a atadura correta. E o que é a atadura correta, gente? Aquilo que vai te promover os sentimentos elevados. Elevados. Por que é tão importante frequentar, por exemplo, a Seichonoye? Não só a Seichonoye, qualquer religião que pregue a vida, mas que pregue a vida. Não só que pregue, porque tem locais que pregam, mas sabe lá o quê? É que prega a vida. É porque a pessoa que está num processo de limpeza da mente, quando ela entra aqui na Seichonoye, o que ela vai escutar? Que ela é filha de Deus, que Deus é amor, que você pode sim manifestar a vida de Deus, que nós temos que praticar o amor com o próximo, e você começa a exercitar. E quando você começa a exercitar o amor, o que você está fazendo nas feridas do seu coração? Colocando o band-aid correto. Você está cuidando da ferida do coração. E naquele local que antes estava machucado, está sendo preenchido de boas coisas, bons pensamentos, bons sentimentos. Você está se transformando. O processo de limpeza está ocorrendo. Tranquilo? Tranquilo? Vamos para o próximo, gente, que ainda tem coisa. Ixi, cadê o apagador? Deixa eu pegar aqui o apagador. Vamos pegar aqui rapidinho, que a gente tem mais alguns. Olha que legal, gente. E assim a gente vai entendendo o porquê que as práticas têm a sua importância e a sua maturidade. Às vezes a gente começa a fazer uma prática e não entende por que eu estou fazendo isso. É porque tem a fase dela. Então vamos lá. A quinta. Olha lá. Persistir. Persistir no processo. Persistir no processo. Quando você persiste no processo, você está fazendo com que a dedicação e o empenho eles sejam valorizados. Então você tem que persistir no processo. Puxa, já se passou 1 ano e eu ainda sinto raiva. Persista. Uma hora vai sair. Quem aqui já teve a oportunidade de fazer uma faxina pesada?
num cômodo da casa, por exemplo, que estava lá com material de construção abandonado. Quando você começa a mexer nas coisas, você tem a impressão que só demolindo, só explodindo aquele local para limpar. Aí vem o trabalho árduo, você joga água, parece que você jogou lama de tanta sujeira, você vai limpando. De repente você começa a enxergar que aquilo vai ficando limpo. Mas isso vai porque na limpeza você não desiste. Já imaginou se você passasse a vassoura e não limpou, esquece, vai continuar sujo. E local sujo é local que atrai elementos que não são correspondentes a uma vida saudável. Você pode atrair pragas, você pode atrair insetos venenosos, você pode acabar atraindo coisas que lhe prejudicam. A mesma coisa dentro da mente. Então precisa persistir. Dentro da Seichonoye existe uma prática que acontece nas nossas associações locais, nos nossos núcleos, nas academias, chamada purificação da mente. Quem aqui já fez a purificação da mente? Olha que legal. A purificação da mente é um trabalho fundamental no processo de limpeza, que você é autorizado a colocar no papel tudo aquilo que te magoou, tudo aquilo que te dá raiva, tudo aquilo que você não gosta. E aquele papel, ele é purificado durante a prática. E o que acontece? Tem pessoas que falam, puxa, mas eu já fiz a prática e ainda continuo sentindo. Você precisa persistir, porque às vezes foi gravado tão forte dentro de você, que você precisa vir fazendo um movimento, até você conseguir retirar. Da mesma maneira que um prego batido, dependendo da pancada que é dada para ele grudar na parede, você precisa vir com muita força para retirá-lo, a mesma coisa acontece com os sentimentos e os pensamentos negativos. Precisamos utilizar da força correspondente ou necessária para retirá-lo. Tranquilo? Então a persistência é um item fundamental, porque na hora que você... um outro item também. Eu comentava no seminário o processo do perdão do meu pai. O processo que eu vivenciei no perdão do meu pai. Eu saí, já estava colocando tudo em prática, vivendo todas aquelas fases. Vi a hora de colocar em prática. Aí eu cheguei do seminário e tomei a decisão. Vou falar para o meu pai que eu amo. Vou falar para o meu pai que eu amo. Cheguei em casa todo decidido, meu pai estava assistindo televisão, mudando os canais. Aí eu cheguei e falei assim, pai, ele, eu te amo. Aí meu pai, e continuou a mudar o canal. Não era isso que eu esperava. Eu esperava que meu pai fosse levantar chorando, filho, eu também te amo. Nada. Meu pai só olhou, e continuou mudando o canal. Aí no dia seguinte eu cheguei, pai, eu te amo. Pai, eu te amo. E fomos pai, eu te amo e durante um bom período. Por quê? Porque precisava ser trabalhado ainda. Tudo estava acontecendo num processo. Até o dia em que eu escrevi uma carta para o meu pai, era dia dos pais, eu escrevi uma carta para o meu pai, contando tudo o que eu sentia e tudo mais, e entreguei a carta para o meu pai, falei, pai, uma carta para você, e meu pai, Aí eu entreguei e falei assim, não preciso me preocupar. Por quê? Por que eu não estava me preocupando? Porque eu estava focado na limpeza de quem? Minha ou do meu pai? Minha. Então era eu que tinha que manifestar o amor. Não dependia do meu pai. Não dependia do meu pai. E isso teve que ter a persistência no processo, porque eu pensei, eu tenho que limpar o meu coração. Se o meu pai vai limpar o dele, não cabe a mim decidir. Sou eu que tenho que limpar meu coração. Então eu continuei falando, eu te amo para o meu pai, mesmo não tendo a resposta que eu queria, mesmo às vezes entrando no quarto e ficando frustrado. Poxa, porque a gente espera, né? É difícil você falar para uma pessoa, eu te amo, e a pessoa, nem aí. É difícil, mas é necessário persistir. E nesse trabalho, quando eu escrevi a carta para o meu pai, aí eu estou conversando com a minha mãe, de repente a minha mãe fica branca, quando eu viro para trás, está meu pai em lágrimas com a carta na mão, falando, filho, eu também te amo. E a partir desse momento, obrigado. E a partir desse momento, eu comecei a viver a construção de harmonia com meu pai. E hoje eu falo para meu pai, pai, eu te amo. Ele, eu te amo, filho, você me dá orgulho, a gente se abraça, eu dou beijo no meu pai. Isso não existia. Não existia. Mas isso foi uma construção dentro do processo de limpeza da minha mente. Meu pai continua igualzinho. Meu pai não mudou. Quem mudou fui eu. Fui eu que mudei. Então, isso que é o importante nós entendermos. Aí o item 6,
Vamos para o item 6. O item 6 é exatamente aprender a lição. Tudo acontece com a gente por um motivo. E o sétimo, já vou colocar aqui, decidir não cometer o mesmo erro. Isso aqui é tão importante, gente. Ó, como um é associado ao outro, vou trabalhar os dois juntos. Olha que interessante. Aprender a lição significa que você vai compreender o porquê que você vivenciou aquilo. E é interessante que no processo, na hora que você vai começando a ter outras perspectivas de tudo o que está acontecendo, você começa a se tornar mais maduro, espiritualmente e intelectualmente também. Aí você vai se tornando mais maduro e você vai começando a enxergar as coisas de uma outra maneira. E isso vai te possibilitando a você aprender a lição. Então, vou trazer o meu exemplo. Por que eu vivenciei um relacionamento que terminou de forma extremamente péssima para mim? Porque péssimo eram os meus hábitos mentais. O meu ego, por eu ser muito complexado, o meu ego ele era colocado como blindagem. Para que a pessoa não me machucasse, o que eu fazia? Eu machucava primeiro. Para evitar que eu fosse agredido, o que eu fazia? Eu agredia primeiro. Então, eu criei um sistema de defesa que, interessante, o sistema de defesa era forte, a imagem era frágil. Eu me colocava como uma pessoa frágil, mas com a mente extremamente belicosa, extremamente agressiva, para evitar que as pessoas me machucassem. Então, qual é a lição que eu aprendi? Se eu não transformar a maneira como eu vivo ou como eu me enxergo, eu não vou conseguir mudar. O que eu comecei a fazer? O fim do meu relacionamento foi exatamente o início do trabalho da minha autoestima e reconstrução como homem, como cidadão, como ser humano. Então eu pensei, como é que eu posso falar de ética se eu não sou ético nas próprias relações familiares? Como é que eu posso estar falando de amor se eu sou incapaz de amar? Eu sou a primeira pessoa que não manifesta amor porque eu não gosto de mim. Então você começa a entender que, caramba, eu preciso aprender a lição. Qual foi a grande lição que ensinou? Se eu quero ser amado, eu preciso aprender a amar. E aí que foi que começou a mudar toda a minha vida. Porque eu descobri, por que meus amigos não eram meus amigos? Porque eu não era amigo, eu era interesseiro. Eu gostava das pessoas de acordo com o que elas poderiam me oferecer. Eu não me doava às amizades de uma maneira assim, sem nada esperar. E quando eu comecei a mudar esses conceitos, comecei a fazer amigos extremamente fantásticos. Não só comecei a fazer amigos, como eu reconquistei, e os meus grandes amigos hoje também são meus irmãos. Meus irmãos são meus amigos assim, maravilhosos. Pedro aqui, que é meu irmão, que eu amo de paixão. Meu grande amigo, que eu tenho uma gratidão eterna a ele. Porque uma época importante da minha vida, ele foi meu amigo. E eu falei, cara, que bom quando a gente tem amigos verdadeiros. Então eu comecei a transformar essa visão e essa visão começou a mudar a minha vida. Por quê? Porque eu comecei a aprender a lição. Qual é o erro? Por exemplo, em relacionamento. Quando termina o relacionamento, as pessoas saem machucadas. Homem é tudo igual. É igualzinho pão de forma, duro por fora, miolo, mole por dentro. Tudo igual. E os homens? Mulher é tudo igual, interesseira, só quer saber de dinheiro. E fica nesses pensamentos minimistas, pega a falha da classe inteira e generaliza, que é o pior erro que você pode fazer. Você jogar todo mundo no mesmo saco, você tira a chance das pessoas maravilhosas se aproximarem. Aprender a lição? Não. Relacionamentos problemáticos? Aí vamos nós, fase 2, o retorno, a missão. Aí você vai colecionando as tragédias na sua vida. Por quê? Porque não é aprendida a lição. Quando eu terminei meu relacionamento, eu sabia exatamente o que eu queria da minha vida. Porque eu vi exatamente tudo que eu fiz de errado. Aí a escolha foi muito mais certeira. Foi muito mais certeira, porque eu falei, opa, eu já entendi aquilo que eu preciso mudar. E decidi não cometer o mesmo erro. Se o problema comigo foi a falta de amor, então o que eu preciso aprender? A amar. Aí você transforma. Observa só, você sai do ódio e termina aprendendo a amar. Olha como é que o processo ele é eficaz. Olha como é que o processo é eficaz.
Olha como é que é transformador. Visível, gente? Possível de realizar? Possível, gente? Não é possível? Os caminhos você pega 7 caminhos aqui e você começa, caramba, gente, que interessante, que interessante. Você vai trabalhando o processo. Aí vem o cereja do bolo, que é para você finalizar o processo e você sair um novo ser humano. Você sai aquela pessoa que todo mundo olha para você e fala assim, uau, você é uma pessoa diferente, você é especial. O que você vai fazer? Você vai entender que o perdão não é um mérito seu, ele é de Deus. Quando a gente compreende que o perdão é um mérito divino que manifestou-se por meio de você, você joga para baixo o resquício de arrogância e ego que você tem. De você falar, eu perdoei. Quando você entende, não. O perdão é a manifestação do amor de Deus. É Deus que ama, você liberta o outro. E quando você liberta o outro, quem é que está sendo libertado? Você. Aí o processo do perdão, ele é concluído. E quando o processo do perdão é concluído, qual é o sentimento que você tem em relação a outra pessoa? Gratidão. Gratidão. Aí como é que você sabe se perdoa a pessoa? Se lembrarem do fato, você não vai esquecer o fato, gente. O fato continua, ele faz parte da sua história. Você lembra do fato, não vem sentimento negativo, pelo contrário, vem uma sensação de lição aprendida, de missão cumprida, e você sente gratidão. A minha ex, a gente falava das maneiras mais pejorativas. Hoje, lá em casa, todo mundo tem um nome para chamá-la. Ela é chamada de professora. Então, todas as vezes que nós vamos nos referir a ela, a minha filha fala, papai é a professora? É a professora, porque ela passou na minha vida e me ensinou a ser quem eu sou. Se hoje eu sou quem eu sou, é porque um dia ela passou na minha vida. Da mesma maneira que meu pai, que a minha mãe, que os meus irmãos, que o meu trabalho, que tudo que vem até mim passou, mostrou o que eu podia e hoje se tornam elementos fundamentais da construção do meu caráter e da construção da minha espiritualidade. Então, na hora que você bota o mérito a Deus, você fala, caramba, não fui eu que perdoei, é porque o amor já estava em mim, é Deus que se manifestou. Você liberta, e quando você liberta, quem está livre é você. E a sensação é indescritível. É indescritível quando você se torna livre da raiva, do rancor, do ódio, da mágoa. É indescritível. É você voar rumo ao paraíso, de tão boa que é a sensação. Por isso que o perdão liberta, o perdão muda o destino e o perdão te faz feliz. Porque ele permite que Deus se manifeste com muito mais intensidade do que antes. Tranquilo, gente? Tranquilo? Olha que legal. As práticas que nós temos dentro da Seichonoye. Qual é que promove o start mais forte de pensamentos positivos para colocarmos dentro da mente? Ó, todo mundo fala meditação Shinsokan, para ficar parecendo que está todo mundo dominando, tá bom? Então vamos lá, gente. Qual é a prática que promove o início dos pensamentos positivos no processo do perdão que mais transforma? Meditação Shinsokan. Vocês são fantásticos, gente. É impressionante. Porque a meditação Shinsokan você só pensa em Deus. Quando você pensa em Deus, você coloca o que tem de mais sagrado, sublime e elevado dentro de você, porque, inclusive, um dos atributos divinos que nós pensamos na prática é a harmonia. E quando você começa a elevar o seu pensamento falando, Deus está em mim, Deus está nas pessoas, Deus se manifesta, o paraíso existe aqui agora, vai equilibrando a sua vibração mental e vai te possibilitando a você entrar nos novos passos do perdoar de uma maneira muito mais forte, de uma maneira muito mais firme, de uma maneira muito mais eficiente e objetiva. Então a meditação Shinsokan, ela é peça fundamental da prática daqueles que escolheram a Seichonoye como caminho para perdoar e para manifestar o amor. E aí você observa que com a meditação Shinsokan, essas fases vão ficando mais leves, vão ficando mais fáceis, e aquela limpeza que antes poderia parecer impossível, ela se torna muito mais próxima de você, muito mais real. E quando você chegar no perdão, gente, e você sentir aquela gratidão pela experiência e falar assim, cara, valeu demais, porque eu cresci, eu me tornei uma pessoa melhor. Parabéns. Perdão realizado,
você vai colher, em razão da sua dedicação e empenho, você vai colher os frutos da libertação do seu coração. Tudo bem, gente? Vamos lá então para a nossa prática da meditação Shinsokan. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Queiram todos sentar e assumir a posição de oração. Sentado na ponta da cadeira, coluna ereta, mãos justapostas em frente ao rosto, semblante sereno, feliz, olhos fechados. Qualquer dúvida sobre a postura, seja ela mental, seja ela física, você encontra no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Tem explicações simples, fáceis e diretas de como nós podemos praticar ainda mais a meditação Shinsokan e vários relatos de como o amor de Deus manifestado transformou a vida das pessoas. Então, recomendo muitíssimo a leitura. Vamos lá, olhos fechados, respiração lenta e profunda. Não é um simples ar que você respira, mas a própria vida de Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é um mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinita vida 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 de Deus, é o oceano de infinita provisão 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 de Deus, é o oceano de infinita alegria 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 de Deus, é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado,
sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos agora mentalizar esse mundo perfeito e maravilhoso de Deus, onde só existe o amor, a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia. Estamos agora serenamente neste mundo perfeito e maravilhoso. Vamos mentalizar e contemplar o paraíso.
Já não sou eu quem vive, mas a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podem desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, quem não ficar de pé, novamente para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado. Nosso dever de casa, que são as tarefas que nós fazemos durante a semana para nos auxiliar, que são muito importantes. Então, nosso dever de casa, dessa vez, ele vai ser composto de 3 etapas. Vamos lá, gente. A primeira, nossa meditação Shinsokan diária. Nossa primeira. Segunda, nós vamos repetir o seguinte. O amor de Deus flui para o meu interior. O amor de Deus flui para o meu interior. O amor de Deus flui para o meu interior. O amor de Deus flui para o meu interior. Você vai repetir isso várias e várias vezes. Vamos botar aí, gente, umas 200 vezes. Tranquilo. Isso aqui não dá muito trabalho, não. 200 vezes. E terceiro, que é o que vai complementar para que a gente possa fazer um trabalho inicial muito grande do perdão. Nós vamos fazer a oração do perdão da Seichonoye. Onde eu acho? Na internet. Quem está nos grupos de WhatsApp da reunião da meditação Shinsokan vai recebê-la. Então, quem quiser, é só deixar o telefone com a gente passa, o Gustavo cadastra, e todos os dias vocês vão começar a receber mensagens diárias da Seichonoye. E junto com as mensagens diárias, toda terça-feira vem o dever de casa. Então, o dever de casa vai vir a oração do perdão. Se você quiser, é só entrar e botar a oração do perdão da Seichonoye. Ela vai aparecer e você começa a fazer a oração do perdão todos os dias para aquela pessoa ou para aquelas pessoas das quais você está precisando fazer a limpeza. Tudo bem, gente? Então eu quero agradecer muitíssimo a participação de você, meu muito obrigado. Desejo uma semana abençoadíssima e que o processo de limpeza seja algo natural, maravilhoso e espetacular na sua vida. Beijo no coração, muito obrigado.